Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 16 de agosto. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E atenção, acontece agora pela manhã no INPE, em São José dos Campos, a posse do novo diretor interino, Darkton Policarpo Damião, que substitui Ricardo Galvão, exonerado depois de confronto com o presidente Bolsonaro a respeito de dados sobre o desmatamento da Amazônia. E nesta edição, pressão ambiental. Noruega suspende verbas para programas de conservação na Amazônia. Fim do Fundo Amazônia pode comprometer fiscalização do desmatamento. Ciclovia em São José. Sob pressão do Coman, Prefeitura suspende corte de árvores na Avenida dos Astronautas. Educação. CNPq não tem mais dinheiro para novos bolsistas. Sem empanada. Guedes diz que Brasil pode sair do Mercosul se a Argentina fechar a economia. Gol contra. Justiça impede Prefeitura de São José dos Campos de repassar verba a time profissional. Jacareí. TJ dá aval para empréstimo de obras do CAF. E hoje tem Cultura com Mei Parreira, agenda do fim de semana com Gabi Barreto e olha só, uma entrevista com o cantor Tuia Lencioni, que vem falar sobre sua carreira e sua participação no Festival da Mantiqueira. Aguarde tudo isso e muito mais logo após os comerciais. Fique com a gente. E a Noruega anunciou ontem a suspensão do repasse de 132,6 milhões de reais para o Fundo Amazônia. O país europeu repassou entre 2009 e 2018 93,8% dos 3,4 bilhões doados ao fundo. A Alemanha também já havia anunciado que suspenderia os 155 milhões de reais que também doava para o fundo. Com isso, o Brasil perde seus financiadores do projeto. As medidas foram anunciadas após o aumento do desmatamento na Amazônia e mudanças na gestão do fundo. O impasse sobre o futuro do fundo se tornou público em maio, quando o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, anunciou a intenção de alterar seu funcionamento e destinar recursos para indenizar proprietários de terra. Ele também disse haver indícios de irregularidades nos contratos firmados com ONGs. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que a Noruega deveria usar a verba repassada ao Fundo Amazônia para reflorestar a Alemanha. Bolsonaro deu a declaração ao conceder entrevista coletiva em Brasília. Abre aspas para o presidente. A Noruega não é aquela que mata a baleia lá em cima no Polo Norte, não? Que explora petróleo também lá? Não tem nada a dar exemplo para nós. Pega a grana e ajude a Angela Merkel a reflorestar a Alemanha, afirmou Bolsonaro. Com o fim do fundo, o IBAMA deve ser o principal órgão afetado.
O risco para as fiscalizações após as suspensões se dá porque as verbas financiam, por exemplo, meios de transporte especiais, como veículos 4x4 e helicópteros, que são necessários para a realização das vistorias do IBAMA na região. De 2016 a 2018, pelo menos 466 missões de fiscalização do órgão foram bancadas pelo fundo. Ao todo, essas ações geram aplicação de mais de 2,5 bilhões em multas. Esse discurso de machão aí não adianta nada, porque hoje, no mundo globalizado, todo o mercado global está preocupado com a sustentabilidade. E quanto mais ele põe lenha na fogueira, mais afastam os próprios investidores. Não tem dúvida, Zé Guilherme, eu peço desculpas aqui, eu acho que está todo mundo passando aí por uma fase de gripe, eu peço desculpa pela tosse aqui hoje. E sem obter resposta do governo federal sobre a garantia de abertura de crédito suplementar para cobrir o déficit de orçamento de 2019, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, anunciou ontem que suspendeu a assinatura de novos contratos de bolsas de estudo e pesquisa. A recomposição, segundo informou o órgão, se refere ao crédito suplementar de 330 milhões de reais. Quem abre o crédito é o Ministério da Economia, mas, de acordo com o Conselho, até a tarde de ontem, a pasta não havia dado garantias de que liberaria o reforço orçamentário. O Ministério da Economia afirmou na noite de ontem que o pedido de crédito suplementar para o CNPq, feito em 1º de março e referendado em votação no Congresso Nacional em 11 de junho, ainda permanece em análise na Junta de Execução Orçamentária, sem prazo para decidir o pleito. Nesta semana, o presidente do CNPq, João Luiz Filgueiras, se reuniu tanto com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, quanto com o Ministério da Economia, para tratar sobre o assunto do déficit orçamentário de 2019 e da elaboração do orçamento para 2020. Segundo o CNPq, a suspensão é para bolsas destinadas via cotas a instituições que ainda não tinham sido preenchidas pela instituição. As já preenchidas e implementadas ficam garantidas. Em julho, o CNPq mantinha 84 mil bolsistas, um número que flutua mês a mês, à medida que alguns contratos são encerrados e outros têm início. O CNPq procura manter, em média, 80 mil bolsistas. Porém, esse número deve começar a encolher a partir desta quinta, já que, pela decisão anunciada, nenhum novo contrato será assinado pelo Conselho. Pois é. E a lei de abuso de autoridade pode ser vetada. 5 deputados federais do Partido Novo pediram ao Supremo Tribunal Federal que determine à Câmara uma nova votação do projeto que pune o abuso de autoridade. A proposta, que define punições a juízes, integrantes do Ministério Público e políticos, foi aprovada e enviada para a sanção presidencial. Segundo os parlamentares, houve ilegalidade na votação na casa,
porque os deputados foram impedidos de realizar votação nominal. A votação foi simbólica. Os deputados pedem que o STF conceda uma liminar urgente determinando a nova votação. Ainda não houve o sorteio que definirá o ministro relator do pedido no Supremo. No pedido de 17 páginas, os políticos afirmam que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, violou o processo legislativo durante o processo de votação do tema. Com isso, segundo o pedido, todos os atos seguintes devem ser anulados. De acordo com os deputados do Novo, Maia disse que não havia voto de 31 deputados necessários para uma votação nominal. Porém, imagens de vídeo deixam claro que havia 31 deputados apoiando o pedido de votação nominal. Segundo eles, documentos com assinaturas de 46 deputados, além de notas taquigráficas, confirmam que o direito à votação nominal foi violado. Na justificativa do pedido, os parlamentares argumentam que o Supremo não deve considerar a questão como interna da Câmara, porque o Judiciário deve intervir para garantir direito dos parlamentares. O mandado de segurança foi apresentado pelos deputados Marcel Van Hatten, Adriana Ventura, Tiago Leite, Paulo Gustavo Teixeira e Gilson Vieira. A previsão de votação em segundo turno da reforma da Previdência no Senado foi adiada em uma semana. A data inicial, divulgada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, era 2 de outubro. Ontem, o colegiado anunciou um novo calendário com a votação prevista para 10 de outubro. O adiamento foi feito após pressão da oposição para que o prazo regimental fosse cumprido, desconsiderando segundas e sextas-feiras para a realização das discussões em plenário. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na noite de ontem que o Brasil pode sair do Mercosul caso a oposição vença as eleições presidenciais na Argentina e apresente resistência à abertura econômica do bloco. As eleições primárias, que servem como uma pesquisa nacional na Argentina, indicou o favoritismo de Alberto Fernandes, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner. Em sua fala, Guedes defendeu que o Brasil nunca precisou da Argentina para crescer, minimizando a crise no país vizinho e seu impacto no Brasil. O ministro disse ainda que o presidente Jair Bolsonaro está cada vez mais sintonizado com a agenda de privatizações e tem cobrado mais agilidade de Salim Matar, secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia. Esse confronto com a oposição argentina, que pode vencer as eleições, não é interessante para o Brasil, né? O Brasil que tem a Argentina como grande parceiro comercial. Eu acho que esse tom belicista devia ser maneirado pelas autoridades brasileiras. Pois é, né? E após a maior alta diária desde do dia 27 de março, o dólar comercial fechou a quinta-feira com baixa de 1,24%, sendo vendido a R$ 3,99. O Ibovespa também fechou em queda de 1,2% a 99.056 pontos. O índice brasileiro não fechava com menos de 100 mil pontos desde o dia 18 de junho. O euro também fechou no vermelho, com queda de 2%, sendo cotado a R$
E a Operação Cefini, uma das fases da Lava Jato no Rio de Janeiro, foi suspensa pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Mendes usou como base a decisão do ministro e presidente do STF, Dias Toffoli, sobre o compartilhamento de informações pelo COAF. Em julho, Toffoli concedeu liminar, suspendendo todas as investigações abertas com base em dados fiscais repassados pelo COAF e pela Receita Federal sem autorização judicial. A decisão é válida até que o plenário do Supremo julgue se é necessária ou não a autorização judicial para o compartilhamento de informações entre o COAF e o Ministério Público. A Operação Cefini investiga um esquema de desvios de verba no Departamento Estadual de Estrada de Rodagem do Rio de Janeiro, que foi detalhada pelo economista Carlos Miranda, operador financeiro de Cabral. Esses desvios aí acabam comprometendo investigações, né? As pessoas têm que fazer direitinho, de acordo com a lei, com a Constituição. Então, se tem que pedir autorização judicial para usar determinados dados, que se peça essa autorização. Simples não, assim, né? É simples. Mas parece que às vezes não fica tão simples, né, quando se trata da operação em si, né? O ex-ministro de governos petistas Antônio Palocci disse em delação que o PT recebeu mais de 333 milhões de reais com propinas e sucessão de ilícitos, repassadas por empresas, bancos e indústrias a políticos do partido. Palocci fala em organização criminosa do partido e aponta situações relativas a um período de pelo menos 12 anos. São 23 relatos que passam por grandes obras de infraestruturas, contratos fictícios, doações por meio de Caixa 2, liberação de recursos do BNDES e criação de fundos de investimento. Palocci cita em delação empresas que teriam se beneficiado com ações no governo após o pagamento, como Grupo Odebrecht, Ambev, Grupo Camargo Correia, Pão de Açúcar, Instituto Lula, Bradesco, BNDES e Itaú. Atualmente, Palocci cumpre pena em regime aberto de 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Lembrando que o PT lançou uma nota se defendendo das acusações, sempre dizendo que Palocci mente e cria essas fantasias para poder, com essa delação, se livrar de crimes praticados por ele mesmo. Perfeito. Nós vamos a um rápido comercial e voltamos rapidinho. Fique com a gente. E a gente volta lembrando que você pode participar do Abre Aspas, mandando sua mensagem, sua crítica, sua sugestão ou simplesmente o seu bom dia aí pela linha de tempo do Facebook. É um prazer ter vocês conosco, tá bom? E após recomendação do COMAN, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, a Prefeitura de São José dos Campos decidiu suspender o corte de árvores da Avenida dos Astronautas. A medida foi tomada depois que o Conselho aprovou, em reunião ordinária ontem, um pedido para que o município apresente a justificativa técnica dos cortes. De 136 árvores que seriam suprimidas para a construção de uma ciclovia, pelo menos 68 já foram retiradas, segundo o grupo de ambientalistas e de moradores que protestam contra os cortes. A supressão seria concluída
hoje, mas foi suspensa pela Prefeitura, que informou que enviará ao Coman todos os documentos que permitem a atividade. A supressão das árvores possui os laudos técnicos de autorização e foi prevista para gerar o menor impacto possível no traçado, visando manter o maior número de árvores. Para cada supressão, haverá a compensação ambiental de 15 a 25 mudas de 3 metros de altura que serão plantadas na região da ciclovia. Os plantios, inclusive, serão iniciados já na próxima semana, informou o município em nota. A ciclovia ligará a entrada do DCTA à Embraer. A previsão é de que seja concluída no primeiro trimestre de 2020. Mas hoje é sexta-feira e uma das coisas especiais da sexta-feira é o Fotos da Semana. Foto da semana. Lucas Lacaz Ruiz. O Lucas foi conferir o corte das árvores lá na Avenida dos Astronautas. Ele fez um ensaio de fotografias mostrando já as árvores que foram suprimidas para a construção da ciclovia. Ontem e hoje de manhã, manifestantes estiveram na região protestando contra estes cortes. Esses protestos foram fortes e levou o Coman a pressionar a prefeitura para que ela explique o porquê desses cortes, né? É sempre triste ver uma árvore suprimida, né? Não tenho a menor dúvida. É sempre muito triste, é muito interessante também, claro que sempre haja esse protesto e o que demonstra uma grande preocupação por todo mundo com relação ao meio ambiente. E uma outra coisa importante também é a preocupação, talvez até lei, em que haja uma compensação. É claro que, como você falou, né, Zé, é sempre muito triste, mas é importante que se observe tudo, né? A prefeitura está explicando que haverá uma compensação ambiental de 15 a 25 mudas por cada árvore cortada, né? Árvores de 3 metros. Se questiona muito, ontem até a gente falou sobre isso, que a compensação seja feita na região onde os cortes... Houve a supressão. Onde a supressão. E a prefeitura está dizendo que essas mudas de 3 metros vão ser plantadas na região da ciclovia. Perfeito. Isso me lembra um caso recente, aí, que está até nos jornais dessa semana. Estão sendo iniciadas as obras, os projetos de restauração do Museu do Ipiranga, que ficou anos e anos... Finalmente está... anos e anos fechado por conta de infiltrações, inúmeros problemas do prédio, né? E agora apresentaram o projeto de restauração, e esse projeto prevê o corte de árvores próximas ao edifício. No projeto de restauração. No projeto. No contexto todo. Quer dizer, vai restaurar o prédio e a restauração implica na supressão de um monte de árvores. Será que não dava para conciliar essas coisas? Né? Eu acho que está na hora de pensar em projetos que levem em conta as árvores. Não tem a menor dúvida, eu não sei se a gente comenta ou ri a respeito disso, porque em se tratando, primeiro da importância do Museu do Ipiranga, e o contorno do Museu do Ipiranga, é claro, não estamos falando de vir até aqui São José, mas o contorno deve ser contemplado dentro de um projeto que tem uma noção de amplitude aí, né? Esperamos todos que isso se resolva, mas provavelmente vai haver aí também protestos com relação a isso. E continuando aí com o meio ambiente também, e a mineração na região metropolitana do Vale? Matéria para o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. Mineração será revista na região metropolitana do Vale do Paraíba.
A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente criou um grupo de trabalho nesta semana para iniciar os estudos que resultarão na revisão do zoneamento minerário do Vale do Paraíba. A regra estabelece as diretrizes para a exploração de areia na bacia do Rio Paraíba do Sul e foi criada em 1999, há 20 anos. O artigo 17 da norma previa uma revisão em 6 anos, o que ainda não ocorreu. Atualmente, apenas o território entre Jacareí e Pindamonhangaba está contemplado no zoneamento minerário. A área entre Pindamonhangaba e Queluz e o Vale Histórico é considerada não zoneada. Abre aspas, já estamos trabalhando no zoneamento minerário do Vale, será o próximo passo. Fecha aspas. Disse Glaucio Atorre, subsecretário de Infraestrutura do Governo Estadual. Nesta semana, a pasta divulgou uma resolução atualizando as regras do licenciamento ambiental da mineração de areia na várzea da bacia do Rio Paraíba do Sul. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Um grande abraço a você também e a todos aí da redação do jornal O Vale, esse nosso parceiro trazendo o Abre Aspas todos os dias para você aqui. E eu dou o bom dia e agradeço a participação aí do Giovanni Souza, aqui de São José dos Campos, e da Marisa Cardoso, lá de Santa Branca. Muito obrigado, um ótimo dia para vocês. É um prazer tê-los aqui conosco. E após a Justiça de Jacareí ter suspendido a lei que autoriza um empréstimo de 60 milhões de dólares com a CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o Tribunal de Justiça concedeu decisão que torna a lei válida novamente. Na decisão, proferida ontem, o relator Marcelo Semer defendeu que não houve, por parte do município, um desrespeito às determinações judiciais expedidas anteriormente. O programa prevê 8 obras viárias. A lei em questão foi aprovada pela Câmara na mesma data em que a Justiça concedeu a liminar que suspende a revisão do plano diretor. O procedimento está paralisado desde novembro de 2018. Atualmente, o processo, que deve permitir que o município contrate o recurso junto ao CAF, encontra-se no Senado Federal e depois deve seguir para que seja feita a liberação pelo presidente Jair Bolsonaro. E a Força Aérea Brasileira deve receber o primeiro KC-390 produzido pela Embraer no dia 4 de setembro, em solenidade especial na Base Aérea de Anápolis, em Goiás. O presidente Jair Bolsonaro deve participar da cerimônia, que pode ter a data alterada em razão de mudança na agenda do mandatário. As 2 primeiras unidades do cargueiro multimissão estão em fase de checagem completa na Embraer de Gavião Peixoto, onde foram produzidas. Segundo a FAB, a comissão de recebimento do avião está fazendo checklist para a conferência das aeronaves, inspecionando todos os sistemas, equipamentos e funcionalidades da aeronave. Os aviões ficarão sediados na ala 2 da Base Aérea de Anápolis. E hoje é sexta-feira, aquela sexta-feira que tem todas as nossas aqui participantes especiais. E Mei Parreira é uma delas, que hoje traz um enfoque muito interessante a respeito de uma jovem, bem jovem norueguesa e ambientalista que falou lá na ONU. Confira aí. Olá, meninos, bom dia aos amigos da SP Rio Mais. Eu quero falar para vocês hoje da Greta Thunberg. Vocês já ouviram falar dela? É uma menina que agora está com 16 anos e que em um ano de uma simples greve pelo clima que ela organizou, ela fez tanto barulho que o seu nome despontou agora como candidata ao Prêmio Nobel da Paz para esse ano. Ela começou dia 14, quarta-feira, uma viagem
para Nova York para participar da cúpula da ONU sobre a ação climática, que vai ser em 23 de setembro. Bom, ela é extremamente ética, ecologicamente dizendo, né? Que ela não viaja de avião. Então ela vai cruzar o Atlântico a bordo de um veleiro que não emite carbono, não tem banheiro, não tem cama. Vai como uma pequena indiazinha mesmo. A sua luta começou em agosto do ano passado, que ela faltou nas aulas e se colocou na frente do parlamento sueco com um cartaz Greve Escolar pelo Clima. Vale a pena dar um Google no nome da menina, porque ela é portadora da síndrome de Asperger, que é um espectro suave do autismo. Então é uma pessoa que não é muito sociável, tem dificuldade para falar, ela diz, mas ela diz aquilo que ela precisa dizer. Eu vou deixar com vocês um pedacinho de um vídeo que ela fala sobre a responsabilidade que nós e os líderes atuais estão deixando para o futuro. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. Deixo também para vocês o site www.lagartavirapulpa.com.br, que é sobre o autismo, para quem quiser saber mais. Fica aqui o beijo meu. Tchau! Ô May, um beijo para você também, muito obrigado. Realmente uma coisa muito legal, um exemplo muito bacana. Essa menina preocupada, um depoimento muito importante para todos nós. É um discurso emocionante, né? Emocionante, emocionante. E é contundente, né? Eu acho que a gente fica tocado. Não tem a menor dúvida. E após a ação do Ministério Público, a Justiça de São José dos Campos concedeu liminar para que a Prefeitura suspenda o repasse de verbas do FADEMP, que é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, para o time de vôlei da cidade e para todas as outras equipes esportivas com perfil profissional. Na decisão, a juíza Laís Helena de Carvalho Escamila Jardim, da 2ª Vara da Fazenda Pública, aponta que os elementos apresentados até agora confirmam que o time de vôlei masculino é uma equipe profissional e que, porquanto, participa de competições desportivas profissionais. A juíza apontou também que, em diversos casos, a Justiça do Trabalho tem entendido que o pagamento de bolsa-auxílio para atletas e dirigentes caracteriza vínculo empregatício. A Prefeitura de São José dos Campos informou que vai aguardar a notificação judicial para estudar as medidas que deverão ser tomadas. A Escola do Corpo, entidade que comanda a equipe de vôlei, não se pronunciou. E o esporte estreia com o pé esquerdo. Jogando fora de casa, o Taubaté Futsal perdeu para o Sorocaba por 3-1 e estreou com derrota na Liga Paulista. O próximo compromisso dos taubatianos será na terça-feira, quando realiza o Clássico do Vale contra o São José, na Vila Aparecida, em Taubaté.
A gente tem visitantes. Temos visitas? É. Puxa vida. Gente, fazer ao vivo é isso que acontece, né? O pessoal está fazendo manutenção. O pessoal está fazendo manutenção das janelas do prédio aqui. Eles estão olhando, mas o vidro é espelhado por fora, então eles não podem ver o que está acontecendo aqui. Mas olha que legal. E para você que tem algum problema de vertigem, imagina esse pessoal trabalhando ali fora. Você tem medo de altura, Zé? Não, de altura não muito. Mas dessa altura ia ficar complicado ali não, fora. essa altura sim. Não olharia para o chão. Não olharia para o chão. Aí vocês estão vendo, fazer ao vivo é assim que a coisa acontece. Bacana o pessoal trabalhando aí com a gente. E falando no São José, continuando aqui com o nosso esporte, você vai acompanhando aí também o que acontece atrás de mim aqui. Em busca da primeira vitória na Liga Paulista, os joseenses enfrentam o Pulo do Gato às 19h45 em Campinas. E hoje ainda tem mais um confronto fora de casa. Pelo Campeonato Paulista, o São José Basquete enfrenta o União São João às 20 horas em São João da Boa Vista. O confronto é válido pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. E o Burro quer se manter na boa. O Taubaté enfrenta o Deportivo Brasil às 15 horas na cidade de Porto Feliz. Caso vençam o confronto, os taubateanos garantem matematicamente o segundo lugar do Grupo 3 da Copa Paulista. E os jogos do fim de semana. Nova fase, novo desafio. Pela terceira fase da 4ª divisão, os meninos da Águia enfrentam no domingo o Guarulhos, às 10 horas na Grande São Paulo. As meninas da Águia querem a primeira vitória. Em jogo válido pela terceira rodada da 2ª fase do Campeonato Paulista, as joseenses enfrentam neste sábado o Palmeiras, às 15 horas, no Martins Pereira. Tivemos aí o esporte, você acompanha ainda atrás de mim, o prosseguimento das atividades de manutenção e limpeza da nossa fachada, mas nós vamos para um rápido break e voltamos na sequência com uma entrevista com Luiz Gustavo Lencioni Pereira, cantor conhecido como Tuia, que vem falar sobre carreira e muito mais com a gente aqui logo após o comercial. Lembrando que você pode participar ao vivo aqui com a gente. Prepare sua pergunta que nós vamos para o comercial e voltamos rapidinho com o cantor Tuia. Fique com a gente. Sextou! E sextou, tá na hora de a gente começar a ver o que rola no final de semana. E isso é assunto para ela, que sabe tudo que vai acontecer aqui no Vale do Paraíba. É com você, Gabi Barreto. Sexta-feira é dia de se programar para este final de semana. A Kika Indebalde promete animar São José dos Campos nesta sexta com a dupla que vem conquistando os amantes da música eletrônica, o Chemical Surf. A noite ainda contará com outras atrações como DJ Léo Minas e DJ GBR. No sábado tem Mano Walter no Luso Brasileiro. Esta será a primeira vez do sertanejo no Vale do Paraíba. Ela me fez comprar um carro. E São José dos Campos está sediando a 4ª edição do Festival de Cinema Fantástico no Cine Santana. O evento reúne filmes independentes de terror produzidos no Brasil e no exterior. Neste sábado, acontece uma mostra competitiva de curtas-metragens, palestras e exibição do filme Cemitério das Moscas. O Taubaté Shopping recebe neste final de semana a 2ª edição do Festival de Jazz e Blues. Sábado haverá um tributo a B.B. King e no domingo é a vez de Orleans Street. Em Guaratinguetá tem a 7ª edição da tradicional Festa Caipira. O evento é beneficente e vai contar com a programação religiosa, bebidas e comidas típicas.
O cantor Juliano Castro sobe ao palco no sábado e no domingo se apresentam a dupla Renan e Rodrigo e Tião Cortez. A agenda deste final de semana fica por aqui e eu volto semana que vem. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Ô, Gabi, bem legal. Ninguém pode reclamar que não tem o que fazer. E se tiver, é só entrar em contato, ver aqui com a gente que nossa agenda fica aí e saber com a Gabi Barreto. Agora, vocês viram que a Gabi Barreto tá chique, né? Cada semana que passa ela tá ficando mais chique. Parabéns, Gabi Barreto. Belíssima aí fazendo a nossa agenda de final de semana. Mas está todo mundo esperando, teve gente desde o começo dessa edição que já perguntando pra gente, pô, mas 9 horas já, o Tuia nem tinha chegado ainda, nosso entrevistado, e já tinha gente aguardando. Isso daí é um ótimo sinal. Hoje nós temos o grande prazer de receber Luiz Gustavo Lencioni Pereira, talvez muito mais conhecido como Tuia. Esse nome é de RG, né? É de RG, né? RG e polícia. O resto é Tuia, meu. É Tuia. E o Tuia é o cantor, violinista, compositor, parceiro aí de renomados artistas da música popular brasileira, ex-guitarrista e cantor da banda Dr. Jeca, que atualmente segue aí uma carreira solo. E hoje a gente vai conversar sobre um monte de coisas e também aí da sua participação no Festival Gastronômico Viva Mantiqueira. Mas vamos começar com o Tuia. Vamos. Tuia, e aí uma carreira aí que perdeu ao solo. Já é uma carreira, né? De um tempinho, 25 anos. Um bom tempo, já quarto é um tempo. de século. Você fala assim, se eu fico até essa hora me dá palpitação, se falar a verdade. Mas assim, é uma carreira que eu acho assim muito legal olhar para trás e ver que assim que eu tenho uma coerência e uma persistência, né? Porque assim, infelizmente no Brasil ainda a gente tem muito essa questão dos modismos. É verdade. Principalmente na questão de entretenimento e arte, né? Então assim, eu sempre fiz um trabalho ligado a uma mistura, sempre tive entre essa coisa de MPB, rock e essa coisa da música regional. Isso sempre foi a minha linha de trabalho. Desde a época do Dr. Jeca, dos anos 90, na época a gente fez contrato com a Virgin EMI. Renato Teixeira, na época, participou desse trabalho. Um grande nome. Então, e foi uma época, assim, nos anos 90, de efervescência dessa coisa da nova música brasileira, de uma mistura bandas, né? Das bandas, né? E assim, obviamente que teve um período, assim, isso rolou por 10 anos. Depois disso, assim, eu fui morar no Rio de Janeiro, fiquei 10 anos no Rio. E aí foi aquele recomeço da carreira solo, né? Porque na verdade é sempre essa carreira é sempre um recomeço, sempre um... E eu continuei fazendo mais ou menos dentro desse estilo, só que assim, agora um pouco mais canção, eu tirei um pouco o pé do acelerador, né? Do rock e tal. Mas sempre dentro desse gênero, né? Que hoje muita gente reconhece já como folk, né? Como uma música folk brasileira. É esse gênero que te leva a ter parceiros importantes na MPB? Então, foi essa história minha, porque assim, sem querer, acabou que o Dr. Jeca foi uma das precursoras desse tipo de música no Brasil. Né? Quem que compunha o Dr. Jeca? Quem que era? A banda, você diz? Então, era eu, que né, cantor e compositor, tem o Beto Richeri, que era um guitarrista maravilhoso, que é de Campos do Jordão, o meu irmão, que tocava batera, que hoje não, mas faz quase 15 anos que meu irmão trabalha dentro da Sony Music, no Rio de Janeiro, e ele parou de tocar para trabalhar por trás da música. E tinha o João Guilherme, que era um cara sanfoneiro, e o Ricardo, que era o baixista. E assim, mas dessa galera acabou que a carreira eu fui o único que segui, entendeu? Eu fui para o Rio de Janeiro em função da banda, porque na época a gente assinou um contrato lá, o empresário era de lá, e assim, ali eu fiquei, a banda teve esse ciclo de 10 anos, que até foi um tempo, né? E a gente fez bastante coisa já na época, assim, a gente fez uma coisa, foi uma banda que na verdade a gente não fez um sucesso radiofônico, porque a banda era estranha para rádios, né? Estranha de que jeito?
Porque era uma mistura que ainda era muito assim, o pessoal do rock achava estranho ter essa coisa de viola, caipira, de ritmos regionais, apesar da época ter um boom disso, mas ainda causava uma estranheza. E o pessoal da música popular, né, da MPB, achava estranho também, porque era muito rock and roll, entendeu? Então a gente sempre ficou meio naquele meio ali. Sem fronteira. Né? Naquele meio que a gente não sabia onde estava. Mas a crítica, né? Eu lembro que assim, a crítica gostou muito da gente. A gente foi capa de Folha de São Paulo, Estadão, assim, umas 5, 6 vezes. Oh, que legal. Saiu uma matéria na época enorme, na Billboard americana, entendeu? Sobre o trabalho da gente, porque era diferente. Era algo diferente. Deixa eu perguntar uma coisa, Tuia, com relação a esse rótulo que você colocou aí, o folk, que já rock rural, né? Rock rural e tal. A nossa região é reconhecida por ter grandes talentos disso daí. Você é um desses talentos. E como é que é a receptividade, e até perguntando também, em termos comerciais, como é que você vê isso daí para a nossa região? Para o Vale. É bem consumido mesmo? Você sente que isso tem crescido? Então, eu posso te dizer que, assim, aqui, para mim, no meu caso, da minha carreira, houve fases. Né? Quando a gente está mais na mídia, obviamente que existe um consumo aqui maior. Mas o que está acontecendo ultimamente para mim, de uns anos para cá, é que acaba que o meu nome já está associado a esse tipo de música. Perfeito. E essas referências desses grandes nomes da música brasileira. Com quem você tem tocado aí? Sai Guarabira, o Sai Guarabira está na estrada 45 direto, anos né? de estrada. É que assim, acaba que assim, o que hoje está na mídia, né? Então assim, eu acho que infelizmente a música popular brasileira é muito mais rica do que a mídia hoje. Não tem a menor... coloca, né? Do que o dito comercial. A coisa mudou muito, né? A coisa mudou muito. Mas assim, ainda é um tipo de música e são artistas que têm o seu público fiel. Né? Você vai num show desses caras hoje, o show dos caras é lotado, sempre. Tem clássicos, né, que eles compuseram há 20, 30, 40 anos que todo mundo canta hoje ainda. Todo mundo canta, e uma coisa que é muito legal também, porque vai o pai e vai o filho. Exatamente, né? Já vi muito. A geração começa nova, a passar, né? Porque tem uma geração que curte esse tipo. Curte. Acho que tem muito a ver com isso, com a questão da educação de casa. Não tem. É o que passa, né, de pai para filho. E tanto a educação formal quanto a educação musical, né? Não tenha dúvida. E o exemplo é a primeira coisa. Eu vou acostumar a ouvir, não tenho a menor dúvida. Aí assim, na verdade a nova geração tem essa influência da mídia, que é inevitável, mas também tem a referência de casa, né? Então assim, a gente vê o público de várias gerações, né? Assim, isso é muito legal. E para mim, assim, no caso, o meu papel nisso, vamos dizer, é que talvez eu seja um dos caras de uma geração mais nova que segue esse legado desse som. É o elo. Né? Então a gente criou um projeto que chama Encontro de Gerações do Rock Rural. E isso faz uns 3, 4 anos já, e a gente sempre tem feito shows, né? Que legal. Inclusive o Tavito participava, que morreu, infelizmente deixou a gente faz pouquíssimo tempo. E a gente fez vários shows assim, no Brasil inteiro, a gente não parou, a gente gravou um disco ano passado, que saiu no começo do ano agora. A gente fez um lançamento maravilhoso no Sesc Pinheiros, no Teatro Paulo Outram, mais de 1000 pessoas. E esse projeto acabou que abrindo outras vertentes com outros artistas, né? Inclusive artistas mais novos. Então, assim, eu sempre digo que o meu papel dentro disso tudo também é de empreendedor, né? Quem são esses nomes novos então, que estão surgindo? Tem uma cantora que eu tenho feito uma parceria, que até gravei junto com ela, e para nossa surpresa, a música tem entrado nas principais rádios de MPB do Brasil, é a Ana Vilela, que é uma cantora que é nova, que fez um sucesso estrondoso com a música Trem Bala dela, que atingiu, eu acho que ela conseguiu um feito de alcançar vários públicos, né, desde criança até gente mais velha. E ela assim, o trabalho dela tem essa questão da canção, entendeu? Que tem essa referência que a gente
também tem, né? Então, não à toa, tu e a Ana Vilela vão estar juntos no festival agora. No festival Viva Mantiqueira. A gente tem feito vários shows, né? E aí pintou essa oportunidade de participar do Viva Mantiqueira, que é um festival gastronômico, numa cidade não, né? Num distrito, para mim é cidade, mas é um distrito de São Francisco Xavier, que é um lugar lindo. Que já tem o seu charme próprio. E eu acho que tem essa... Ele tem um astral aqui. Tem, né? E eu acho que tem essa questão da referência cultural, né? Verdade. Eu acho que o Vale tem esse charme tem esses lugares que encostam em Minas Gerais, então tem uma coisa de montanha. Eu acho que... E o tipo de música que a gente faz... Uma mescla das coisas, né? É muito legal. Eu sempre digo que a minha influência do Vale é desses lugares. Sim. São essas estradas, são esse clima, entendeu? Você é nascido em Jacareí, Eu sou de Jacareí, mas eu moro em São São José dos Campos há quase 5 Então anos, essas estradinhas por aí é que são... esses lugares são os lugares onde são os lugares bucólicos que a gente tira inspiração, né? Que da onde vem a música, da onde vem a poesia. Eu vou fazer só uma parte aqui, que nós temos a participação aqui, a Renata Del Vecchio, obrigado aí. A Renata diz aqui, adoro o trabalho do Tuia Lencioni. Ela é suspeita. Ela é suspeita? Ela é suspeita. Mas de qualquer forma, obrigado pela sua participação, Renata. E você que está nos assistindo, a chance é agora. Participe aí mandando a sua pergunta pra gente. É facinho, você está vendo pelo Facebook, escreve aí embaixo na linha do tempo que a gente recebe aqui, tá? Então, o Festival Viva Mantiqueira, né, é uma parceria aí dos portais Degusta Vale. Isso. E SP Rio Mais, com apoio da Prefeitura Municipal, que vai acontecer aí nos dias 7 e 8 de setembro. Agora, né? Não, o que vocês estão preparando aí? Dá para você dar uma pista do que você vai acontecer? Esse show é um show que a gente tem feito, é o meu último show, é o recente, o último trabalho que a gente tem feito. E é um show muito legal, porque assim, além de ter as composições, né, do meu trabalho e da Ana... São autorais, é um show canções, autoral. É um show autoral, mas ele tem várias releituras. Né? Porque assim, acabei de lançar um disco que a gente fala hoje é digital, né? Mas vai ter o físico também, até o fim do ano chega Porque tem esse físico. Público também, tem que ter, exatamente. Que na verdade as pessoas acham que uma coisa vai matar a outra, mas eu acho que uma coisa acaba aqui... Vai se somando a outra. Não tem a né? menor dúvida. Então tem um público que ainda gosta de ter o CD, de ler o encarte, a letra, que eu acho isso mal barato. Mas a gente lançou agora, dia 9, sexta-feira, esse trabalho novo meu que chama Versões de Vitrola, volume 1. Oh, que bacana. Pela gravadora Quarupi, que é uma gravadora de música popular brasileira super reconhecida. E é um trabalho que assim foi inspirado nesses projetos que eu tenho feito nos últimos anos, que na verdade, é o meu primeiro trabalho como intérprete. Que eu sempre fiz, eu tenho 4 discos autorais, fora o da banda, né, o do Dr. Jeca. E como eu tenho feito shows com essa galera, Beto Guedes, Zé Geraldo, Sai Guarabira, Renato Teixeira, quem mais? 14 Bis. Esse projeto que a gente fez inclui, né, essa galera, esse encontro de gerações, o próprio Tavito. E eu comecei a passar a cantar essas músicas, coisa que eu não fazia isso profissionalmente, só em casa. E o fato de estar fazendo show com eles e dividindo essas músicas com eles me deu aquela coragem de falar, não, eu vou lá, né? Eu acho que vou fazer um negócio. Vou encarar isso aí, exatamente. Vou dar uma de cantora agora, entendeu? E a gente fez uma produção no Rio de Janeiro com um produtor chamado Juliano Courtois, que é o cara que está fazendo esses novos nomes, a Ana Vilela, a Ana Vitória, essa moçada nova que tem essa coisa do folk, né? Que é o pop, mas tem essa influência da música brasileira. E, inclusive, a Ana Vilela, a gente se conheceu assim. Eu estava indo para o Rio gravar com o mesmo produtor dela. A gente se conheceu no aeroporto e eu já dei aquele chaveco nela, Ana. Tu vai gravar lá com o teu produtor? Olha, confissões aqui, confissões. Ela já, a gente sempre conta essa história, porque aí a gente voou junto e eu falei para ela, vou estar gravando lá no estúdio do teu produtor e vou te convidar para fazer uma participação. Acabou que ela participou da música Linda Juventude.
que é do Flávio Venturini, do Márcio Borges, e que o 14 Bis fez um baita sucesso. Só para você ficar na cabeça que a gente tem a participação aqui, eu acho importante para o pessoal não ficar frustrado aqui também. Obrigado aí ao Márcio Sique, que manda uma pergunta aqui para você. Você inclui, aí está na sua resposta. O Tuia Lencioni, grande amigo, como se deu o seu sucesso lá na região nordeste do país, quer dizer que seja internacional. Pois é, super internacional. Sucesso do Paraguai. Tá bom também. Então, eu comecei a fazer um trabalho no Nordeste há uns 5 anos atrás, porque uma música minha começou a tocar muito nas rádios lá. Aí eu passei a ir para fazer shows e divulgação de TV, e para minha surpresa, a MPB no Nordeste, quer dizer, surpresa não, porque a quantidade de artistas que a gente tem de lá, que são maravilhosos, é enorme. Mas eu fiquei assim, super assim, assustado até de ver a quantidade de mídia de música brasileira que existe lá. Apesar de você ter o forró, né, que é o popular mesmo, né? Mas você tem ainda lá cada local, cada cidade tem uma rádio local, tem uma TV local que tem espaço para música. Então tem uma efervescência, né, cultural ali deles. Aqui não tem. Aqui a gente ainda é refém das grandes mídias. São Paulo e Rio ainda é muito assim, né? Se você não está no... Mas sabe uma coisa que me chama a atenção, cara, e depois eu quero perguntar mais um pouquinho do Festival da Mantiqueira para você. Em todas as vezes que você falou, a importância ainda do rádio como grande veículo, promulgador do que é novo no Brasil. É impressionante como o rádio ainda tem um peso muito grande. Então, toca na rádio, não toca na rádio. É impressionante. A internet, ela na verdade, ela é a grande plataforma de música hoje, né? Bilhões de pessoas ouvem música na internet hoje. Isso é fato. É um caminho sem volta e faz parte da tecnologia. Mas a rádio, eu acho que para esse público segmentado, que no meu caso de MPB, é um público que ainda ele tem, eu acho que é uma questão cultural mesmo. Né? O cara ouve rádio há 50 anos, 40 anos, e as rádios hoje de MPB, elas cresceram de audiência. Por quê? Porque existe uma geração nova né, que está aí pintando da música com muito sucesso, acabou que juntou com uma geração mais antiga que ainda tem são esses nomes todos que a gente está falando aqui. Então, rádios ainda segmentadas, ela tem um público muito cativo. Não tem a menor dúvida. E tem uma questão mesmo de associar o teu nome a uma marca, né? Se você toca numa rádio que é uma grife, uma marca, é claro que isso abre portas, né? Não tem a menor dúvida. Mas vamos falar um pouquinho do Festival Viva Mantiqueira, um pouquinho mais, né? Sim. A respeito disso aí. É um grande festival aí que vem aí, 7 e 8 de setembro, certo? Isso daí? Vai ser uma delícia, São Francisco Xavier, né? Vai ser uma delícia. Trazendo você, Ana Vilela, dentro de um contexto rural, de comida rural, de produtores rurais, e da discussão, né, dessa alimentação que se quer orgânica, sustentável, vamos dizer, cria-se um espaço interessante, né? Eu acho que assim, a gente está associando várias questões que agora estão muito, muito em alta, né? A gente está discutindo sobre um pouco o retorno, né? As origens, a questão da vida mais simples. E acho que esses lugares, eles trazem isso para a gente, né? Eles te proporcionam uma qualidade de vida. E comida, gente, comida é vida, né? Além de ser um prazer maravilhoso, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento muito interessante dessa discussão aí dessa liberação de agrotóxicos no Brasil de extremamente importante, né? Porque mais uma vez o exemplo faz toda a diferença. Exatamente. O exemplo que nós demos para os mais novos é o que vai ficar. Exatamente. Então assim, acho que essa junção de fatores que cria um clima além de especial, de bom, né? E eu acho que é uma conscientização, né?
E para mim, assim, é tocar no quintal de casa, né? Exatamente. O show vai ser no sábado, né? Vai ser no sábado, dia 7. No sábado, dia 7, às 19h30. Né? Eu acho que é um show para família, é um show para moçada que está curtindo lá o final de semana, porque a gente tem um ecoturismo, um turismo cultural nesses lugares, que o que eu acho que é o grande charme do Vale do Paraíba é esse, né? Eu acho que as pessoas estão cansadas um pouco de cidade. Nossa, nem falei, esse clima urbanoide. A gente não fica muito loucura. distante, mas tem a grande vantagem de aqui, eu costumo dizer que num raio aí, independente de onde Vale você é incrível isso. Você pega um raio de 50 quilômetros, você está no outro lugar, você virou a chave, né? Virou a chave. Então, assim, eu acho que para as pessoas que estão a fim de curtir esse clima de montanha, de boa comida, boa música. E calma. De tranquilidade, Exatamente. né? E tem a ver com o tipo de música que a gente faz, né? Então, e você vai mostrar agora pra gente, Pá. dar uma palhinha do que a gente pode encontrar. O que vem por aí. O que vem por aí, lá no Viva Mantiqueira, o festival gastronômico, promovido aí pelos portais Degusta Vale. Isso. E aqui a SP Rio Mais, com apoio da Prefeitura de São José. Não, e assim, eu particularmente, eu espero que essa iniciativa, ela aconteça mais e mais e mais. A gente está vendo, eu vim de 4 shows agora aqui na região com esse cunho cultural, né? Festival de inverno. Então, então eu acho que exatamente, festival literário. Então, assim, esse tipo de iniciativa, eu acho que tem tudo a ver com a nossa característica e tomara que role mais. Vai rolar sim. E lembrando a você que dia 7 e 8 de setembro, esse grande evento que vai acontecer, vai ter um monte de coisa. Além de tudo, vai ter feira de produtores de comidas, oficinas e conversas sobre o tema, aulas, show de culinária e, claro, show de Tuia Lencioni e Ana Vilela, que é quem fica com vocês agora, com os nossos agradecimentos. Eu peço desculpa pelas minhas tosses, vou melhorar no final de semana. Me despeço de Zé Guilherme e principalmente de você que participou hoje dessa nossa edição, que vai ficar com tudo. O que você vai tocar? Vou tocar uma música que está no meu trabalho, no meu recente trabalho, que se chama Flor, que eu tive o prazer de ter uma parceria com o Guarabira. E a gente faz isso nos shows e é muito legal. Tá bom. É assim, ó. Tuia Lencioni. Quando a vida vista nuvem negra, escuro o mundo, eu sou um dia cinza. Eu ouço a sua alegria, o mais claro sol da sinfonia. Temos pouco do infinito amor. O que esfria a vida apressa meu calor. Somos cores lentas de sabor. Frase solta, letra leve a dor. Sopro poemas na janela da sua vida. Um coração se abrirá. Sopro poemas na janela da sua vida. Pro que eu disser flutuar no jardim dos meus sonhos plantados, tua flor acordará. Não lamente as noites sem clarezas, não alimente a sede de alteza. Não vá secar suas riquezas, pois teus olhos correm rios de franqueza. Temos pouco do infinito amor. O que esfria a vida apressa meu calor. Somos cores lentas de sabor.